Muito bem, então vamos começar para a gente bater um papinho bom de uma horinha. Pessoal, amigos e amigas, pessoal que recebeu a divulgação, ou que vai assistir mais tarde, um dia, vai assistir essa nossa conversa. Hoje estamos recebendo, na Tendo Conversas, recebe hoje Flávia Lang. E, para mim, Flávia Lang é uma das maiores especialistas em planejamento da captação de recursos com pessoas físicas, né, indivíduos, um montão de gente doando valores, não vou dizer pequenos, mas valores importantes para a organização. Conheço Flávia já há muitos anos, já tivemos muitas experiências juntos. Se deixarem a gente fica aqui conversando umas 3 horas mais ou menos, porque não vai faltar assunto. Então a gente vai tentar concentrar, né, em coisas que podem interessar a todos vocês. E Flávia, começo, vamos dizer, vamos falar um pouco de futuro, vamos deixar passado. Se precisar, a gente volta para o passado, porque o passado traz também muitos conhecimentos para o que a gente faz hoje. Mas conta um pouco, então, hoje, quem é Flávia hoje, onde você está envolvida nos projetos que você está hoje atuando. Ok, então vamos lá. É um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho de pessoa física, nesse momento que é bem desafiador, acho que para todo mundo. Eu hoje tenho 2 empresas, a Pitanga Mob, que trabalha com consultoria e apoio no desenvolvimento de organizações, sempre com foco especial, né, em como é que a gente engaja a gente, né, pessoas, como é que a gente inclui esse olhar de comunicação dentro desse, né, empoderamento de pessoas para fortalecer a causa. E eu tenho uma outra empresa que chama Tools for Change, que eu tenho 2 sócios, que é o Gonçalo e o Henrique, que é uma empresa que nasceu no Chile, chegou aqui faz 1 ano, que faz face-to-face, cara a cara, que no momento ela está de férias, né? Ela tá num momento de férias, né, tirando um tempinho, mas repensando os seus projetos, né? Então ela está de férias da rua, porque ela fazia captação cara a cara na rua, mas a gente está fazendo outros projetos agora. Isso é um pouquinho de onde estou hoje. De onde vim, então eu já fui diretora do Greenpeace, da Quero, da Plan, de captação de recursos. Tive uma empresa anterior, que eu atendia outras organizações internacionais e nacionais, com uma agência, e sempre com essa pegada de pessoa física. Tá me escutando? Congelou tudo aqui? Não sabia se estava escutando. Ih, não escutei nada. E qual seria? Eu estou te escutando bem, Flávia. Que bom. Congela, essa é a nossa internet. Não está me escutando? Sim, agora sim. Eu estou falando aqui. Está me escutando agora? Às vezes. Agora, tá bom. Agora sim. Então essa internet que nós temos. Então, legal. Então, conta, que você acha qual é o grande desafio da mobilização de recursos com pessoas físicas no Brasil e no mundo, se é que é diferente? Grande desafio? Eu acho que são vários, acho que depende muito mais da organização. Acho que quando a gente fala de pessoas, né, de captar com pessoas, as organizações precisam se preparar para isso, porque a gente tem que manter, né, desenvolver um relacionamento e pensar em qual é o conteúdo, o que é que a gente vai fazer de oferta para esse grupo de doadores, pensar qual é o perfil do nosso doador e fazer alguma coisa muito alinhada, né, com isso. Só assim que dá certo. Hoje, por exemplo, eu estava tendo uma reunião e a gente estava falando sobre fundos patrimoniais, né? Então, queriam fazer uma campanha. Aí eu falei assim, mas uma campanha para fundos patrimoniais? E a gente ficou pensando, a gente falou assim, bem, talvez se a gente desenhar essa campanha para executivos financeiros, um certo segmento, uma certa forma, isso vai fazer sentido. Então, como é que a gente pensa a nossa organização de forma a escutar o doador, entender como é que ele nos entende, como é que a gente conversa com ele, conta o que a gente faz, de uma forma que ele entenda, porque muitas vezes a gente conta da forma que a gente entende. E isso não faz o menor sentido para o doador.
Eu acho que esse é um dos principais desafios. E eu diria que tem mais Fala. Eu vou falar mais um segundo desafio que eu acho que nesse momento é muito importante. É o pedir. Eu acho que a gente fica muito quieto, né? Quando a gente está falando de pessoa física, eu pedir não no sentido de ficar do pedido, porque a gente está falando que a gente está construindo um relacionamento, né? Então, mas como é que a gente constrói esse relacionamento e efetivamente conversa com as pessoas, mostrando, né, como é que ela vai participar da nossa causa, como é que ela contribui e para que a gente atinja os nossos objetivos. Mas pedir sempre, porque, vou dar um exemplo. Estamos no meio de uma pandemia, onde a gente está falando sobre o Covid. Eu já ouvi falar que muitos programas pararam, né, de captação de recursos. Na realidade, essa é a hora que a gente não pode parar, que a gente tem que investir e que a gente tem que conversar com os nossos doadores, a gente tem que contar quais são os nossos desafios, o que é que a gente está fazendo, né, ou o que a gente deixou de fazer, quais são as mudanças. Então, num processo de conversa, se a gente fala que a gente desenvolve relacionamentos, se a gente conversa com os nossos doadores e conta o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e onde a gente quer chegar, eles vão continuar com a gente. E se eles não puderem, né, eles vão nos ajudar a achar outros doadores que possam, porque eles acreditam na gente e vão continuar com a gente. O Danilo falou a mesma coisa quando ele estava falando de telemarketing, quer dizer, mudar o discurso, contar a verdade, olha, estamos precisando de você agora, e ele falou que junto com os clientes deles aumentou, e eu não sei de onde veio essa pesquisa, eu sei que saiu uma pesquisa bem séria, etc., mas dizendo que a maioria das organizações está perdendo recursos. O meu mundo, sei lá, talvez eu vivo numa bolha, os meus clientes não caiu a captação de recursos. Danilo, só para você saber, falei hoje com o Natal, ontem, lá também a captação de recursos online, a captação de telemarketing, todo mundo trabalhando de casa e também conseguindo manter a captação de recursos. Eu acho que a gente está caindo para quem acha, o mundo está acabando, então eu me fecho e não estou pedindo, reforçando isso que você falou, né, Flávia? Não, tem que pedir. Eu acho que está caindo para algumas organizações, mas quais as que eu vejo, porque eu também, não sei se eu também vivo nessa bolha, mas as que eu estou vendo também estão subindo, né? Não vou falar todas, mas a gente tem um caso que a gente conhece que não vai andar, né? Mas exatamente como é a lógica da organização. Por isso que a gente fala, quando a gente está captando, é muito mais, o primeiro passo é você internamente acreditar nisso, né? Que é possível, que faz sentido, que é um processo, que você tem que desenvolver um relacionamento, que você tem que ser transparente com o doador, porque tudo isso faz parte desse pacote, né? E o que a gente está vendo aqui as organizações, ou pelo menos muitas das organizações que eu vi, que estão caindo a receita, as que estão caindo mais, é lógico que cai um pouco, tem algumas que vão cair mesmo, né? Mas mas as que caíram muito aquelas que pararam os seus programas, pararam de pedir, aquelas que não organizaram ou se reinventaram ou se repensaram, não foram atrás dos seus doadores contando o que está acontecendo, para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer, os próximos passos. Então, aquelas que olharam para este momento, falando, ok, estamos neste momento, o que vamos fazer a partir de agora, né? Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai se reinventar, e não é só a captação de recursos, é o trabalho como um todo, né? Elas estão, conheço vários casos de sucesso, de que a captação, inclusive, aumentou, e eu não estou falando da área de saúde especificamente, né? Da área de saúde a gente sabe por que aumentou, né? Exatamente. Então, quer dizer, atualizar o discurso, adaptar o discurso, mas voltando para a pergunta inicial do desafio, é o mesmo desafio. É planejamento e comunicação que você falou. Quer dizer, saber Sim. quem eu sou, saber o que eu preciso, me comunicar da maneira correta. Então, fazer um bom planejamento e ter uma boa comunicação e pedir, né, que você depois acrescentou mais um, talvez seria a chave para qualquer momento. Eu acho que esse é o principal, mas eu acho que a gente tem que enxergar o doador. Então, não é a comunicação, porque a gente pode fazer uma excelente comunicação que eu entenda, né? Eu acho que a comunicação que a gente está falando aqui
É aquela comunicação que engaja o doador. Então, a gente tem que saber quem é o ao outro lado para falar com ele, né? Com o outro lado. Porque, às vezes, a gente fala uma língua que ninguém entende. Então, fala um pouco, eu queria justamente entrar nessa linha, que a gente participa, né, de congressos internacionais, ou seja, há mais tempo do que eu, mas a gente tem visto várias coisas, e já há bastante tempo a gente vem ouvindo lá fora a questão da doação doada no doador, né, que tem a solicitação focada no doador, em inglês donor-centric. Você acha que no Brasil a gente ainda está longe de fazer essa doação centrada no doador? O que a gente precisaria fazer para mudar isso? Eu não sei se a gente está longe, eu acho que depende da organização e como ela enxerga o papel do doador. Eu sempre acho, né, que quando a gente está falando de captação com pessoas, né, então ter muita gente doando, né, quantias não muito altas, o resultado disso é legitimidade para a organização. Se você tem muita gente, milhares de pessoas doando, né, você efetivamente representa um grupo. Sustentabilidade, porque se você perde uma parte, não tem impacto, né? E então, esses dois fatores, eles são muito importantes. Então, quando a gente está falando de legitimidade, o doador não pode ser visto pela organização como um terceiro. Então, ele não é aquele que é o caixa automático que dá o dinheiro. Ele é aquele que faz parte. E como é que você vai conseguir fazer uma base de doadores, ou essa base de doadores crescer? Quando você consegue conversar numa linguagem que fazer aquela doação faz sentido para a vida dele. Porque não adianta ele estar doando só por doar ou por uma causa que ele não está sentindo. Se aquilo faz diferença na vida dele, ele está alinhado com aquilo, ele vai continuar doando. E uma pergunta que me fizeram, eu acho que a gente pode aprofundar mais essa doação centrada no doador. Mas me perguntaram, e essa coisa que faz diferença na vida, tem um outro projeto onde eu estou envolvido como voluntário, mas o projeto não é no Brasil, é fora do Brasil, né? E ele falou com alguns empresários que falaram, puxa, aqui no Brasil tem tanta necessidade, por que eu vou doar lá para fora? E eu sei que você já esteve envolvida com a questão do Médicos Sem Fronteira, com essa questão de doar para fora do Brasil. Como você vê isso? Eu não acho que doar para fora é um problema. Eu acho que existem doadores para todas as causas. E você tem que saber comunicar, né, com esses doadores. Então, quando o Médicos Sem Fronteiras conversa, ele mostra uma necessidade muito clara, objetiva, e que faz todo sentido você fazer uma doação para resolver uma questão. Então, por exemplo, a minha filha assistiu o filme do Médicos Sem Fronteiras, agora a gente assiste mais televisão em casa, né? E ela gosta de assistir, não canal de criança, ela assiste Discovery, né? É onde tem uma grade que tem muitos anúncios. Então, ela quer apadrinhar. Ainda não é Globo News, né? Não. Mas, não é Globo News ainda. Não, mas ela olha o anúncio, então ela quer apadrinhar uma criança na ActionAid, ela quer doar para o Médicos Sem Fronteiras. Então, conforme ela vai vendo, então, mas faz sentido para ela, né? Ela olha, ela assiste. Então, a comunicação, eu dei esse exemplo porque ela tem que ser tão simples e tão clara que qualquer um entende. Uma criança de 8 anos entende, um adulto entende. Faz sentido para ela. Ela entendeu qual é a questão, ela entendeu que ela pode ajudar, ela sabe como ajudar. Então, é simples, né? E ela faz parte deste processo. Então, se você olhar a comunicação, ela é inclusiva, ela te inclui, né? Então, quando você apadrinha uma criança, por exemplo, você tem um relacionamento com a criança, você desenvolve esse relacionamento. Então, essa é a comunicação, né, inclusiva do Médicos Sem Fronteiras, é uma situação emergencial. Né? Então, a emergência... A Silvia... a emergência ajuda. A Silvia faz uma pergunta que muitas vezes eu recebo, todas as vezes, né? É um pouco do que você já falou, mas eu acho que é importante a gente repetir, né? Não tem causas mais fáceis ou causas mais difíceis para captar? Como você falou, eu falo sempre, tem doador para todas as causas. Então, como achar esse doador para a sua causa, talvez seria a forma de falar das causas difíceis. Mas eu acho que
Mas eu acho que o que a gente pode falar é, quando a gente fala de emergência, e aí, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras, a comunicação dele ele é uma emergência, né? E o que a gente está vivendo hoje do Covid é uma emergência. Então, a gente percebe que situações emergenciais, como o tsunami, né, esses modelos, eles geram, né, uma força, né, que promove essa doação. Então, tem esses picos de doações únicas. Agora, quando você está falando da sustentabilidade do sempre, né? Eu acho que é a causa que mais te sensibiliza. E pessoas são pessoas e cada uma gosta de uma coisa. Então, eu, por exemplo, tenho um tipo de causa ou tipos de causa que eu dou mais do que outros. Você tem outras causas, né? Então, além de você, eu acho que aí tem várias questões, né? Mas além o principal é a organização, qual a experiência que ela vai oferecer para o doador, né? Mas as pessoas é você achar qual é o seu nicho, qual é o perfil do doador que está alinhado com a sua causa, e você trabalhar esse perfil e oferecendo para esse doador aquilo que ele quer. Porque normalmente as pessoas acham difícil, mas é difícil porque eu faço a oferta do meu jeito, eu não escuto o que o outro quer. E aí a gente copia da organização do lado, faz a mesma oferta, mas não funciona a mesma oferta igual para todo mundo. A mesma técnica funciona. Então, o telemarketing funciona, o digital funciona, o face-to-face funciona, mas é o mesmo discurso? Não é. Você tem que organizar o discurso para a sua organização, né? Qual é a oferta? O que você vai oferecer para esse doador para ele ficar com você? Legal. Ana Flávia, Ana Flávia coloca aqui uma questão: se a doação centrada no doador significa criar a melhor experiência para o doador. Assim, deixa eu só falar um pouquinho disso, aí já passo para a Flávia também falar a opinião dela. Acho que a experiência para doadores com valores um pouco maiores. Esses doadores que estão doando, eles doam mais para causas. O que a gente fala doação centrada no doador não é me dá esse dinheiro que nós vamos salvar as crianças. Não. Você está salvando as crianças com esta doação de R$30 por mês. É mostrar ele está na ação central da doação. Veja se você pode acrescentar mais alguma coisa nesta observação, Flávia. Eu sempre mostro um vídeo do Greenpeace, que ele não é tão novo, mas eu acho que ele resume muito bem o que é isso, que é quando o Greenpeace faz o relatório anual dele, e ele manda para todos os doadores e fala: você impediu que a floresta da Amazônia fosse você fez com que a empresa parasse de fazer não sei o quê. Então, e ele fez porque ele assinou abaixo-assinado, porque ele fez uma doação. Na realidade, as suas atividades fazem parte da organização. Então, é lógico que você tem que propor experiências para o doador, certo? E ele tem que se sentir parte. Por exemplo, aí a gente fala assim, mas você está falando de organizações grandes, né? Então, vamos pegar uma organização pequena. O bairro da Juventude em Criciúma, para mim, ele é um exemplo fantástico, muito inspirador. Então, eu lembro que uma vez eu fui visitá-los, eles estavam organizando uma celebração, não sei se era de 15 anos, eu não vou lembrar qual era a data. E, durante este dia de celebração, os doadores iam sentar nas posições de telemarketing para convidar outros doadores para doarem, né? Então, o doador está fazendo parte do processo, então ele senta na cadeira do telemarketing, ele aparece no jornal, ele participa, ele vai em eventos que são na própria organização, né? Tem eventos que incorporam os alunos. Então, isso, né? Ele senta na cadeira no refeitório que é pequena, que é de criança. Então, tudo isso é uma experiência e ele está se sentindo como parte desse processo. Legal, é isso aí. Acho que é envolvê-lo como todo, né? Mostrar que ele faz parte, que ele de tudo faz parte como um todo. E não para ele achar que, porque ele pode achar que com R$30, meus R$30 não valem nada. A gente tem que mostrar que aquela doação que ele está dando. Então, sim, mas que os R$30 eles são tão importantes porque, na realidade, quando a gente tem muita gente doando 30, ele dá uma segurança para a organização. Então, uma segurança, uma independência, uma legitimidade. Então, você consegue planejar a longo prazo, você sabe quanto dinheiro você pode contar.
Então, tem muitos benefícios você ter muita gente doando pouco, né? Pouco, que a gente está falando, em vez de ter um doador doando 500 mil, você tem 1.000 pessoas doando 500, né, no ano, que é tipo 40, 50 reais por mês. Se a gente for pensar na segurança da organização institucional, é muito melhor você ter esses 1.000 do que um só. Mas é muito mais fácil você trabalhar com esse um só do que com esses 1.000, porque você vai ter que mandar e-mail para 1.000, conversar com 1.000, né? Escutar, né? Então, você vai se abrir para o mundo, então você vai receber comentários positivos e negativos, você vai ter que lidar com isso. Então, você entra num outro grupo de comunicação. Aí eu vi ali que o Danilo perguntou da régua de relacionamento, e para você manter esses 1.000, né, uma boa régua de relacionamento é essencial, porque se a gente está falando que como é que você traz doador, não é só o pedido, é você estabelecer esse relacionamento, então é igual você tem, né, se a gente fizer um paralelo, né, então você conhece uma pessoa, se apresenta, né, você começa vamos falar, cortejar, né? Então, você vai se apresentar a sua parte boa, uma coisa, aquilo que chama mais atenção, etc. Aí ela vai lá e te convida para sair. Você vai, né? Você vai fazendo isso até uma hora que você vai casar. Na hora que você casar, você vai ter que manter essa comunicação. É a mesma coisa com o doador. Então, ele vai te conhecer, talvez ele faça uma doação. Agora, se você deixar ele, depois que ele fez uma doação, sem escutar de você, sem contar para ele de uma forma que ele entenda, que ele continue te admirando e gostando de você, ele vai embora, porque alguém vai tomar esse lugar. Então, essa construção da régua de entender, né, como é que esse doador, o que ele quer conversar, quais são as experiências que a gente quer proporcionar, como é que a gente conta a nossa história, quais são as histórias que ele quer ouvir. Porque muitas vezes a gente tem histórias lindas, mas histórias que ninguém entende, né? Então, qual é a história que a gente vai contar? Muitas vezes já foi uma oração, não, mas a gente faz muito mais do que isso que você está falando. Eu sei disso, mas não adianta a gente contar 55 coisas, que o doador em 30 segundos não vai entender 55 coisas. Ele só consegue entender uma. Então, a gente tem que pegar qual é a nossa essência e transformar nessa comunicação. Ninguém está falando para você contar quem você não é. Você tem que contar quem você é, né? Mas às vezes a gente não consegue contar tudo o que a gente faz. Então a gente tem que ir para a essência. E a gente tem que achar uma boa história que traduza a nossa essência de uma forma simples que uma criança de 5 anos entenda. Eu acho que essa é o resumo. Então, só falando... Legal. E só, então, reforçando o que a Janaína fala, então que tudo marketing quer dizer, o que a Flávia explicou, gente, não é só marketing, é muito mais do que marketing, né? Marketing é uma das ferramentas que a gente utiliza. A gente está falando de planejamento da captação de recursos como um todo, usando todas as ferramentas desse planejamento, uma delas o marketing, a comunicação. Mas não é só marketing puro, senão a gente não vai, né? E tem, lógico, a régua é importante também, faz parte do marketing, mas é um pouco maior do que só esta ferramenta marketing. Você mencionou alguns que a gente chama de canais, né? O Danilo chama de meios de capital, alguns chamam de estratégia. Vocês chamam, eu gosto também do nome canal, né? Você falou de telemarketing, você falou, acho que de face-to-face. Vamos fazer um bate-papo aí de canais. Quais são os canais que existem disponíveis, vantagens e desvantagens de cada um? Hoje é quase o digital, né? Com telemarketing. Não, hoje, quando eu fui dizer hoje, no século XXI, né? Sem falar hoje não. Covid, vai. Não, tô brincando. Tô brincando, vamos lá. Vamos lá, eu acho que a gente tem um canal que é super tradicional, que é o telemarketing, né? Que vocês falaram semana passada, então não vou nem entrar a fundo, porque já teve uma live inteira sobre isso. Tá disponível a live? Fica gravada? Tá gravado, disponível no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, todas as ferramentas. Então aí vamos deixar mais informações, vocês assistam a outra live com o Michel, com o Danilo e com o Thiago, né? Vamos fazer propaganda. Mas tem o telemarketing, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante, porque ela é uma ferramenta de aquisição, quando você usa uma lista fria. Ela pode ser um receptivo de todos os outros canais, porque todos os outros você pode colocar o telefone. Ela pode ser um
misto, quando você faz um click to call, porque ele é um ativo, né? Mas com uma lista um pouco mais quente. E você faz. O pessoal não... Desculpa. Você falou click to call e ninguém entendeu nada. Calma aí. O click to call a gente vai falar no digital. Aí é um cara, quando você gera suas listas, né, no meio digital, você captura os contatos e aí você liga. Então, aí você tem essa parte do click to call, que a gente vai falar mais já. E você tem todo o processo de relacionamento. Então, uma ligação de boas-vindas, uma ligação de aumento de doação, uma pesquisa, várias outras interações que você pode fazer pelo telefone. Hoje, além do telefone, quando a gente está falando de telefone, você está falando WhatsApp, Telegram, né? Você tem 55 outras formas que estão no bolso da pessoa, que a gente está falando de mobile, que você também pode usar para se relacionar, né? Então, já tem testes de sucesso usando outras ferramentas, com robô, sem robô, né? Então, aí a gente vai incorporando. E aí já vai a intersecção do telemarketing com digital, né? Que eu acho que eles caminham bem juntos agora. Quando a gente está falando de digital, mais do que nunca, as organizações precisam ter as ferramentas mínimas da rede, né, da internet funcionando. Então, você precisa ter um site, né, que tenha o mínimo, né, das funcionalidades, né, que seja encontrado pelos robozinhos do Google na busca, etc., né, que tenha boas imagens, que as pessoas consigam te entender, uma boa ficha de doação integrada com um sistema de gestão de doador, isso facilita a sua vida, né, toma menos tempo para você fazer essa gestão do doador. Eu acho que hoje, já faz não muitos anos, mas alguns poucos anos, mas eu fico muito contente, porque quando eu comecei a captar recursos com pessoa física, esse processo, né, então você falava do CRM, que esse sistema, era quase que um pesadelo, né? Eu lembro que a gente tinha um sistema no Greenpeace que chamava Friends, né, amigos, e que eu dizia que ele era muito unfriendly, porque era difícil pra caramba, ninguém entendia. Você precisava ter um especialista, era caro, era tudo. Então, quando a gente falava... Eram todos importados, né? Todos importados, nada no Brasil. Exato. Você tinha que fazer contrato com todos os bancos, todos os cartões, era um por um. Era quase montar essa infraestrutura, além do tempo, era tudo muito caro. Hoje, você tem muita facilidade, já tem empresas de tecnologia aqui, brasileiras, que já oferecem, você pluga, né? Você só liga. E no outro dia você já tem a sua... Não no outro dia, vamos dar uma semaninha para formatar, para pôr sua carinha, pôr suas imagens, mas em alguns dias você consegue ter uma página de doação operando, com toda automatizada, você consegue automatizar uma régua de relacionamento básico, né? Então, tudo isso você consegue fazer e deixar disponível para o doador para ficar fácil, porque essa é uma questão. A experiência de doar, ela tem que ser fácil, ela tem que ser rápida, ela tem que ser tranquila, a pessoa tem que confiar. Então, essa experiência ela é muito importante. E a primeira experiência, que é aquela que ele está preenchendo a ficha de doação, por exemplo, ela tem que ser muito tranquila, senão a pessoa desiste no meio do caminho. E aí você perde ela, né? Então, você tem que ter... Quer dizer, aquelas... Só pensando, né? Quer dizer, aquelas... falando de digital, e aí você fala que quer doar e vem uma lista monstruosa, você tem que dizer até a terceira geração, quem é tua família... que isso não é por aí, né? Eu acho que é isso que você ia falar, tem que ser só o que a gente precisa, né? Na verdade, eu acho que são duas coisas. A primeira tem que estar num site seguro, a pessoa tem que sentir confiança, etc. Então, tem a parte da confiança. A segunda tem que ser rápido e simples. Então, eu lembro, vou falar de uma experiência, uma vez eu doei pelo Facebook, até numa campanha americana. E eu apertei lá o botão de doar, na realidade, é porque eu fico testando, né? Eu entro nessas campanhas todas porque eu quero ir aprendendo. Eu apertei o botão, apertei a segunda vez, de repente eu já tinha doado, eu nem percebi que eu tinha doado, né? Foi tão rápido, eu pensei que ia ter mais um botão, etc. E não tinha, né? Então, eu falei, ops, já foi. Mas foi tão fácil, tão simples, entendeu? E eu não fiquei, eu pus o valor que eu queria, etc. Então, na realidade, quanto mais fácil, quanto mais simples, quanto mais prazeroso essa experiência, a pessoa vai ficar mais confiante para fazer a doação.
Então, acho que essa é uma parte que é importante. E hoje, eu acho que é muito bom a gente saber que existem sistemas que você consegue fazer isso no Brasil, com baixo custo. Então, o que antes, quando você falava, eu lembro quando as pessoas vão conversar comigo, vamos montar um programa, eu quero, né, montar um programa de doação recorrente nesse modelo, aí você falava, nossa, vamos começar com um investimento monstruoso. Hoje, esse investimento em infraestrutura, não estou falando que não precisa de investimento. Para trabalhar com captação de recursos, a gente precisa de investimento. Mas o investimento em infraestrutura para você começar não é monstruoso. Você consegue fazer esse setup da infraestrutura com baixo custo. E aí você vai investir para captar os doadores, para fazer esse relacionamento com os doadores. Então, você vai investir muito mais neste processo do que na infraestrutura. Então, você não começa um programa no negativo, né? Já devendo, né? A infraestrutura paga no começo. Acho que isso é um... Então, falamos já de digital, telemarketing, WhatsApp, que mais? Então, que outras vamos lá. os canais? Não, mas vamos só falar, o digital, aí ele é um mundo à parte, né? Porque ele também é um canal receptivo, então ter uma boa formulário de doação, ele recebe tanto quanto o telemarketing, resposta de TV, de mala direta, o mesmo do telemarketing, quando a pessoa fala, vou pesquisar mais um pouco, da rua, do face-to-face, né, que é o cara a cara. Então, ele é um canal que recebe, né, doadores, e é um canal também que você faz, você vai promover a sua causa. E aí tem milhares de fóruns, porque tem desde você ter o Google AdWords para você trabalhar gratuitamente, então você busca o Grants, é um processo no Google que organizações têm direito a $10 mil, ou boa parte das organizações, quem não tem, pesquisa na TechSoup e busca, porque é um valor considerável e que vale a pena, ajuda. Não resolve, se você falar, eu tenho $10 mil para captar no digital, você não tem, ele é um apoio, mas você divulga a sua causa, você pode montar estratégias interessantes, né, de geração de leads, produzir conteúdos específicos para buscar, né, esses leads a pessoas interessadas. Então, é bem bacana. Mas você precisa de recursos para investir nas mídias sociais, né? Então, anúncios pagos, ter uma mídia social ativa, com bastante posts, impulsionar esses posts. Aí a gente pode trabalhar com desafios, né? Então, dá para você criar desafios digitais, testes, várias formas de interatividade que vão trazer pessoas interessadas na sua causa. Eu sei que você queria falar, que a gente conversou do desafio 10x10, que é uma gincana que está acontecendo agora, que é bem interessante, né? Então, o que é isso? É uma gincana com jovens, então o objetivo é que 10 milhões de jovens consigam 10 milhões, alimentar 10 milhões de famílias. Esse é o objetivo. E aí eles estão fazendo uma competição, né? Começou tem 3 ou 4 dias. Agora, para mim, o mais interessante é um jogo, é uma gincana, então as pessoas se interessam, a gente foi ver. Você me falou, eu recebi de 3 ou 4 amigos meus diferentes, que não são da mesma rede, então ela está espalhada, né? E as pessoas se interessam, porque aí tem vários componentes que são interessantes, né? Porque a gincana é o jogo, né? Tem a parte da competição, então tem vários componentes. Então, isso já não é um canal, quer dizer, o gamification seria uma estratégia dentro do canal digital, é isso? Então, depende, porque se a gente for pensar, ele está usando o canal digital com games, né? No caso dele. Eu lembro que há uns mais de 5 anos, o Marcelo Inharra, ele fez para o Médicos Sem Fronteiras na Argentina um teste para geração de leads que também funcionou absurdamente bem. Ele é um teste para você olhar o seu nível de ajudopamina, né? O hormônio da ajuda humanitária. Foi super bacana, as pessoas faziam, elas compartilhavam. E uma das coisas legais de teste todo mundo faz teste no Facebook, isso é um fato. Todo mundo joga jogos online. Minha filha, com 8 anos, joga com os amigos dela, né? Então, isso faz parte. Quando a gente está falando de pensar no doador e montar estratégias centradas no doador, uma gincana para jovens faz todo sentido. É alinhada com o que as pessoas, este público, gosta de fazer, que é jogar. Eu assisti uma apresentação da menina da Cruz Vermelha da Austrália, que falava que um dos canais que ela mais conseguiu, não que ela conseguiu, mas que surpreendeu, né?
a quantidade de recursos que ela captou durante os incêndios na Austrália, foi uma plataforma de games que anunciou e ela recebia doações através dessa plataforma. Ela falou que ela não sabia nem como funcionava, então ela foi descobrir, era a pessoa de digital da Cruz Vermelha na Austrália, ela foi descobrir e foi um boom de doação. Então, na realidade, também esse mundo digital ele é tão gigantesco que a gente tem que pesquisar. Então, quando a gente está falando quem são os nossos doadores, o que está acontecendo, quando se alinha a comunicação com a causa, com o doador, com o canal, você consegue, né, esses booms de doação. Então, já foi dizer, reforçando a importância de planejar, né, reforçando essa ideia de planejamento como um todo, que vocês veem, olha quantos detalhes cada canal tem, olha, é muito, muito profundo. Mas eu acho que está faltando acho que está faltando dois canais. Falta alguns que você não falou. A amiga Marta Delpoio falou da mala direta e fala que hoje a mala direta é cara. Queria saber se você acha que é cara ou não é cara. A mala direta não sei se tem mais algum outro. E depois queria falar do face-to-face. Tá, vamos lá. Mala direta continua funcionando, mas você tem que fazer uma boa mala direta. Então, eu acho que a grande questão é, quando você vai fazer um programa, diferente de um programa, sei lá, com um grande doador, não é melhor ou pior, ele é diferente, né? Com um grande doador, o seu investimento inicial, além de uma boa pessoa preparada, o que é alto, né? Mas você normalmente não investe muito em materiais, etc. Quando você vai do lado de captação com pessoa física, você tem um investimento muito grande. Então, se é no telemarketing, você vai pagar pessoas, você vai pagar sistema. Se é na mala direta, você vai pagar o correio, você vai comprar a lista, você vai pagar a gráfica, você tem muita coisa. E cada um demanda uma expertise diferente, mas com algumas similaridades. Então, a mala direta para funcionar, você tem que comprar uma boa lista, então você tem que conhecer quem é o seu público ou quem é o seu doador. Você tem que ter uma ótima redação, o que é que a gente quer dizer? Como é que a gente vai contar essa história da maneira que aquele público específico que a gente comprou a lista vai entender. Eu conversei com várias pessoas e as malas diretas que estão saindo agora, durante esse período do Covid, não necessariamente com organizações que estão trabalhando diretamente ou não, estão dando um super resultado. Então, sim, ele é um investimento grande, mas ele é um canal importante e que traz doadores, ele continua funcionando. Então, quem diz que a mala direta morreu, ela não morreu, ela continua viva e ela funciona. Normalmente, quando a gente fala de um programa de pessoa física, ele exige investimento, quase que em todos os canais. Se você vai para o digital, você tem que preparar, você pode não ter que investir muito para ter uma página no ambiente seguro, mas você tem que ter um bom site, né? Ele tem que ter uma boa comunicação, não pode ser feito de qualquer jeito. Então, você tem que buscar um profissional adequado para fazer isso. Você tem ele pode ser voluntário, mas voluntário também é um investimento, né? Então, você tem que trazer essas pessoas e as pessoas certas. Mala direta. Aí a gente tem, acho que TV, muitas organizações internacionais trabalham com DRTV, que também está funcionando muito bem, com respostas acima da média. Não sei se no Brasil, mas fora no mundo inteiro, teve resposta acima da média. As campanhas de TV durante esse período. É um anúncio de resposta direta. Eu acho que também tem um outro ponto que a gente não falou, quando a gente está falando de campanha de pessoa física, tudo que a gente está falando é anúncio de resposta direta, em qualquer lugar, né? Então, ele tem que ser mensurável, então você sabe quantos você investiu, você sabe, né, quantas ligações você fez, qual foi a sua taxa de conversão, quantas visualizações você teve no seu anúncio, quantos cliques você teve, quantas doações você teve, e você consegue mensurar todos os resultados. Então, acho que isso é uma questão muito, muito, muito importante em todos esses casos. Já fomos mala direta. Aí a gente vai agora para... DRTV. DRTV, você também falou. DRTV já falou. Impresso ainda tem um pouquinho de impresso, né? Anúncio em revista, mas é pouco, jornal, etc., né? Mas que ainda tem um certo impacto e dá para trabalhar. E aí tem o face-to-face, que é o cara a cara, que é um dos programas que traz maior número de doadores, principalmente para organizações grandes, porque ele traz muito volume, né?
É a mesma lógica, você consegue mensurar, né? Então, você sabe quantas pessoas você põe na rua, qual é a média que cada pessoa, quantos doadores ela faz em média por dia, então você consegue planejar o seu ano inteiro. Quantos doadores, se eu tiver esse número de pessoas, eu vou trazer, né, este ano? Qual é o meu investimento, quanto ele doa por mês, né, sempre com meio automático para você poder fazer essa conta. Nesse momento, o face-to-face está começando a voltar no Brasil. Agora, o mais interessante é que fora do Brasil, que ele também ficou uma temporada fora, né, na Ásia e na Europa, todas as pessoas saíram e elas voltaram para a rua tem 2 semanas, 3, talvez um mês, em alguns lugares. Os países, teve uma conferência 2 semanas atrás só sobre face-to-face internacional, e o que os especialistas estavam falando foi que as taxas de resposta das organizações que colocaram o pessoal para trabalhar na rua dobraram em muitos casos. Então, as taxas de respostas foram muito positivas. Não em todos, então, eles estavam recompondo os programas, não voltaram com todo mundo ainda para a rua, não em todas as cidades, então o volume ainda não era o mesmo, mas o que as primeiras percepções eram, eles tinham que parar menos pessoas para fazer as mesmas taxas de conversão e que a média de doação não tinha caído, o que é uma coisa muito interessante. E o segundo ponto que eu acho que é importante é a comunicação. Então, muitos deles falaram que as pessoas não queriam ouvir sobre o Covid, eles queriam ouvir sobre outros temas sobre o que a organização fazia, né? Então, essa adaptação, então eles começaram a preparar 2 discursos. Um era, na emergência, o que estamos fazendo, e fora da emergência, o que fazemos, né? O que a gente sempre faz, que foi bem interessante. E se a gente analisar as tendências do Google agora, já começou a mostrar, né, o Google Trends, o número de buscas por Covid, coronavírus, etc., caiu muito, né? Então, a gente já está numa curva declinando de comunicação. Então, é bom a gente ter isso, né? Lembrar que as pessoas já estão ficando saturadas da comunicação sobre, mesmo que a gente ainda esteja no meio da pandemia, no meio da crise. Esse é um ponto bem interessante de se analisar. Não te escuto. Precisa mudar o discurso, né? Vamos. Agora, me ouvem? Me ouvem? Tá bom. Também vai precisar mudar o discurso, né? Agora, tem que saber a hora de mudar esse discurso. Então, falando mais de face-to-face, quer dizer, você falou que que tem mais só grandes organizações fazendo usando esse canal. Você acha porque as outras não têm? Quanto precisa investir? Vamos dizer que eu queira ter 500 novos. Quanto eu tenho que investir para ganhar 500 novos nomes para a minha organização? Então, não é que eu falei que só as grandes têm. O que eu falei é que muitas das grandes organizações têm o face-to-face como principal programa. Então, por exemplo, agora quando começou a pandemia, por exemplo, várias organizações têm centenas de pessoas na rua. Todo mundo teve que tirar essa gente da rua e repensar e ser muito criativo para como é que a gente continua trabalhando com as pessoas, como é que a gente continua trabalhando com as agências terceirizadas, quais são os programas que a gente consegue fazer. Então, foram muitas mudanças, algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram. Mas o que eu digo é que esse é o carro-chefe de muitas organizações grandes. Agora, ele é um programa mais... Não vou falar que ele é mais caro, porque se a gente for comparar com Mala Direta ou com TV, todos eles demandam um investimento, né? Então, se a gente for falar de pessoa física, quando a gente está falando de programa de pessoa física, não é uma doação única, não é a doação num único evento, é a gente pensar nesse planejamento a longo prazo de 3 a 5 anos, para garantir um fluxo de caixa constante, com doadores doando com cartão de crédito, que aí tem essa garantia, ou na conta de luz, conta de telefone, coisas que dão uma certa segurança de continuidade, né? Eu acho que essa é o que a gente tem que pensar. Se a gente for pensar, um programa, um investimento, para você trazer um novo doador, ele pode chegar em 1 ano de doação. Então, se a gente está falando de doações mensais, de R$20,
Então, você multiplica por 12, você vai saber que o custo de trazer um doador é R$240. Isso é todo do indicador médio. É lógico que organizações mais maduras têm esse valor reduzido. Então, eu conheço organizações que trabalham no digital com um payback. Payback é o número de meses que retorna a doação, de 4 meses, de 3 meses. Campanhas muito bem sucedidas, com uma ótima comunicação, às vezes elas chegam até menos de um mês de payback. Então, eu já fiz algumas campanhas com esse modelo, mas depende muito aí da comunicação, da organização, do momento, né? Do sucesso da campanha, das parcerias que você tem, quanto é que você efetivamente gastou de investimento. Acho que aí tem vários componentes. Respondeu? Então, é viável uma organização? Então, ela vai ter que investir, se eu quero 500 nomes, custa aí R$300 cada nome, eu tenho que investir R$150 mil para ter 500 nomes. Vamos falar números grandes, só para as pessoas terem uma ideia. Então, uma organização que tenha 150 mil, ou que um doador doou R$100 mil, 150 mil, ele vai pegar essa doação deste doador, em vez de usar ela para pagar o seu dia a dia, ele vai usar esses 100 mil para investir, para buscar 350, 400 novos doadores. É por aí? De verdade, eu começaria... todo mundo, quando me pergunta por onde a gente começa um programa, eu começaria pelo digital. Porque eu acho que o digital é um lugar mais seguro para a gente testar, porque a gente pode mudar a comunicação quase que a todo minuto, né? Todo dia. Então, você controla, você consegue começar com um investimento baixo, até você achar aquele público e aquela comunicação, como é que você fala com ele, que você traz as suas maiores taxas de conversão, ou digital ou telemarketing, né? Eu acho que são os dois canais que você tem um controle que você consegue ir ajustando em tempo real, né? Então, você não tem que pagar antes, você não tem um grande investimento inicial. Na hora que começa a rodar, é muito importante a gente sempre pensar que ele é um programa que ele vai requerer investimento constante ao longo da vida, né? Para sempre, porque se você trouxer um doador e não se preocupar com o relacionamento dele, você vai perder esse doador em algum momento. Então não adianta você falar, vai custar 6 meses, mas se você perdeu ele no terceiro mês, ele te deu prejuízo, então não faz sentido. Então, para você embarcar num investimento mais pesado, a organização como um todo, ela tem que, primeiro, querer, se planejar, né, e pensar a longo prazo. E sim, aí você tem que fazer um investimento inicial e ele vai voltando e ele vai se multiplicando, porque os programas de sucesso da maior parte das organizações, você investe de 1 e recebe 3, 4, 5, né? Então, você multiplica o dinheiro investido. Vai reinvestido. Está faltando 10 minutos, já estamos chegando no finalzinho. Eu dei mais 4 perguntas aqui. Tá. E uma que você falou, você ia falar do digital do click to call, e passamos do digital e você não falou do click to call. Então, primeiro click to call, depois eu vou para as perguntas daqui. Então, uma das maneiras que é muito bacana, né, de você fazer doador, é você fazer campanhas digitais onde você dá 2 opções. Uma que é doar direto pela internet, né, no online direto, e a outra é você capturar nome, e-mail e telefone e fazer a conversão posteriormente com telemarketing. Se você liga logo na sequência, né, você marca um agendamento ou liga nesse momento que a pessoa acabou de ter uma experiência, acabou de ver um vídeo, acabou de fazer uma pesquisa, um teste, etc., as taxas de conversão, elas podem ser superiores a 20%. Então, você consegue taxas de conversões muito interessantes, né, do investimento mais baixo, porque você tem um lead quente, de cada 5 você converte um, é uma coisa bacana, aí você tem que buscar volume, etc. Agora com as pessoas que aumentou o número de compras pela internet, as pessoas estão mais seguras gastando, então talvez vai aumentar o número de doadores também pelo digital, pelo canal digital, porque as pessoas começam a confiar mais, né? Porque muita gente... Porque tem esse outro ponto, né? Muita gente fala assim, mas eu não gosto de telemarketing, então eu não vou fazer telemarketing porque ninguém gosta. Na realidade, não é o que a gente gosta, porque existe público para todos os canais. Então, eu gosto de doar por alguns canais. O Michel gosta de outros, o Danilo que está ali de outros, a Tabata de outros. Cada um vai doar, então tem gente que responde por mala direta, tem gente que vai responder por telemarketing.
cada um vai achar o seu caminho. Então, quanto mais diverso é o seu programa, você consegue também falar com mais gente. Então, Então, vamos lá. Legal. Vamos para as perguntas aqui. Só voltar aqui. Opa, tinha uma foi lá em cima, sobre prestação de contas. Então, só fazendo propaganda já, semana que vem, eu tinha anunciado o marketing de causas, não é mais. Planejamento muda. Semana que vem vamos falar de contabilidade e prestação de contas. Então, com Nailton Cazumbá, da Bahia, um especialista no tema do terceiro setor, e o Arley, que é de Belo Horizonte, que também atua com várias organizações sem fins lucrativos. Então, nós vamos falar disso. Mas ela estava preocupada com a questão do recibo. Se você vai captar recursos com muitas pessoas, se não fica muito burocrático a questão de recibo. Já adianto, tenho 2 clientes que trabalham com telemarketing, que o próprio... E ainda tinha o mensageiro, e o mensageiro, ele tinha aquela maquininha lá do cartão de crédito, já emitia o recibo. Né? Então, hoje tem ferramentas que agilizam essa questão do recibo, facilitam. Não sei como que é no face-to-face da rua. Você dá o recibo na hora ou você manda depois, só você quando o cartão é debitado, você manda online o recibo? Não manda. Na realidade vamos lá. Não, mas não manda sim. Não, mas não é isso. O que acontece? Quando a gente está falando de prestação de contas com pessoa física, eu acho que tem 2 coisas. Então, uma é como é que você dá o recibo? Não necessariamente você tem que mandar... A tecnologia hoje permite que você mande por e-mail todo mês, por exemplo. Mas mesmo assim, como a gente não está falando de incentivo fiscal, a gente está falando de uma doação pura e simples, você pode chegar no final do ano, fazer o levantamento de quanto a pessoa doou e mandar um recibo anual de todo o valor que ela doou. O que simplifica junto com o seu relatório anual, por exemplo, de atividades. A prestação de contas mais importante para o doador pessoa física é você montar o seu relatório de atividades. Ele não é a contabilidade, não é o contábil, né? Ele é você falar que você atingiu aquilo que o que você falou para a pessoa que você ia fazer, você efetivamente fez. Então, se você está falando que você tem uma creche com 30 crianças e que você dá 3 refeições por dia, é você contar isso para o doador todos os meses, para ele ficar sabendo, né? E no final do ano você fazer um compilado de tudo com o seu relatório anual, que não é o seu balanço. Ele não é a contabilidade. Ele é muito mais o que você atingiu com o apoio dele. Né? Se você bateu suas metas, então, se você atingiu o seu objetivo. Agora, o recibo é importante sim, mas você pode mandar uma vez por ano o valor anual. Ou usar todas essas empresas que a gente está falando de tecnologia, você consegue programar o envio de um recibo, mensalmente por e-mail ou anualmente. Não acho que esse é o mais grave. Legal. Foi a pergunta da Ticiane, achei. Quer dizer, então já vamos ter mais um tema aí para falar de indicadores, né? Indicadores de resultado, vamos dizer, mostrando esse resultado, que é esse dinheiro todo de um montão de gente doando, são os indicadores para mostrar que esse dinheiro foi utilizado em benefício da sociedade. Então, depois do nosso Danilo pergunta sobre... Então, se você falar, por exemplo, o relatório anual do Greenpeace foi aquele vídeo. Ele não era nem papel, ele era um vídeo falando das conquistas do ano inteiro. Legal. Então, o que a gente está falando a gente tem que pensar qual é a maneira que o doador vai entender que o dinheiro dele foi bem usado. Essa é a prestação de contas que a gente tem que dar. É isso aí. Danilo pergunta sobre Payroll Workplace Giving. Quer dizer, já trago a experiência do Santander, que a gente já trouxe eles no festival ABCR para falar. Eles conseguem, descontando nessa doação com ou sem incentivo na folha de pagamentos, uma adesão de 70%, 80% dos funcionários. É lindo o trabalho do Santander. Tem outras empresas que se faz, mas sem dúvida acho que a Flávia vai concordar também que quando a gente consegue envolver a empresa e consegue descontar a doação na folha de pagamento é bem legal, né? Eu acho que é uma alternativa ótima, principalmente quando a empresa apoia e faz um matching, né? Que ela dobra o valor ou triplica o valor. Quando eu estava na Quero, eu tinha várias parcerias que a empresa dobrava ou triplicava o valor. Então, era bem bacana, porque você envolvia os funcionários e ainda recebia, né? Triplicava o valor da doação.
Eu acho que é um canal, mas esse aí você vai depender do seu relacionamento com a empresa, né? Então, ele é um misto de relacionamento com a empresa e depois disso tem que fazer o engajamento do funcionário. Simplesmente achar que eles vão começar a doar porque a empresa falou que vai fazer isso não vai acontecer, né? Então, de novo, a doação ela precisa ser estimulada, né? Então a pessoa, você tem que inspirar as pessoas para elas, com a sua causa, para elas contribuírem. Sozinho nada vai acontecer. Legal. E temos um tema que vai ser um tema, a gente só vai falar agora rapidamente, mas ele é um tema grande, vai ser outro tema de conversas, da Criando Conversas, que é a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai estar entrando em processo, vai entrar mais para o final, mais para o ano que vem, mas como que ela vai afetar a captação, vamos dizer, no caso do telemarketing, no mala direta, no WhatsApp, né? Como que você vê isso com a LGPD funcionando? É assim, ainda não começou, então, por sorte, né? Mas vai ter um impacto. Mas as organizações, elas já tinham faz tempo, e já tem que se preparar para essa mudança. Então, por exemplo, as ferramentas, essas digitais todas elas já têm os pedidos, né? Para você liberar envio de SMS, WhatsApp, tudo já está lá para você já pedir. Então, incorporar de todas as pessoas que você já está fazendo contato hoje, esse envio de comunicações já deveria ser algo que as organizações já deveriam estar fazendo agora, porque aí você começa o seu processo de preparação, né? Então, pelo menos você vai crescendo. Eu aí vou deixar para os grandes especialistas que você vai trazer aí para comentar mais, mas vai ter um impacto sim, mas eu sei, por exemplo, eu falo bastante com a pessoa de mala direta, etc., eles também estão se preparando para isso, né? Então, eles estão buscando formas e como é que eles se reinventam o negócio deles, para eles também não querem parar de trabalhar, né? Então, eles também estão buscando alternativas para desenvolver esse trabalho. Agora, acho que a principal recomendação hoje quem ainda não incorporou, que você precisa pedir autorização em todas as suas comunicações, não que você tenha que parar hoje de mandar sem autorização, mas que daqui para frente, tudo que você fizer, se a ficha de doação está no site, já tem os quadradinhos, se você está falando no telemarketing, já perguntar, posso te mandar por correio, tal, não sei o que, você ter tudo registrado, porque aí você tem o maior número de pessoas já adequadas para quando a lei entrar, né? Então, vai diminuir o seu esforço, né, no futuro. Agora, aí tem várias regras, né, e coisas, etc. Então, tem várias pessoas que são muito mais... Eu até estudo, mas eu acho que não dá nem tempo da gente, né, debater sobre esse tema agora, que já terminou. Eu acho que isso é um debate de 1 hora ou mais, né, também, né, porque eu acho que também tem muita... Eu convidei o doutor Cláudio para falar sobre LGPD para os meus alunos da PUC, ele falou por 3 horas, Flávia. E não falou tudo que ele tinha. Assim, é um tema realmente bem extenso. Muito bem, quer dizer, a gente começou falando... Eu posso só falar uma coisa? Então, eu estou trabalhando com massa, a gente está refletindo, né, sobre isso, especificamente para doação de pessoa física nesse modelo que a gente faz, né? Então, mais para frente, a gente ainda não tem nada escrito, mas a gente começou a trabalhar um pouquinho nessas reflexões, pensando no doador pessoa física, o que você tem que fazer para adaptar, né, todo o seu modelo, né, porque é uma adaptação. Tem coisas que precisam mudar. A gente começou falando de planejamento e terminamos falando que também tem que repensar, planejar e etc. Então, só tenho que agradecer, Flávia, por esse papo tão gostoso. Nós dois fomos entrevistados lá também essa semana passada, lá em Fortaleza, foi muito bom também. É sempre bom. E é bom, quero estar junto com você, perto, assim, lado a lado. Logo vai chegar. Então, fique com as palavras finais suas, Flávia. Conta aí. Queria agradecer. Se despeça e dá uma mensagem para o pessoal. Não, agradecer, acho que foi super bacana, adorei que teve bastante gente. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser, né, trocar umas ideias, pode entrar em contato comigo, que eu estou super aberta a trocar. E eu acho que esse é um momento de reflexão, né? E eu acho que a gente tem que acreditar e continuar acreditando, né, que é possível captar e com pessoas físicas.
Eu não acho que a pandemia faz a gente parar, eu acho que ela dá mais força. O que a gente tem que fazer é reinventar e repensar, né, os nossos projetos, os nossos programas de captação de recursos. Porque espaço tem, né, para a gente crescer e para engajar. A gente está vendo, né, o crescimento das doações de pessoa física. Então, o que a gente tem que pensar é, agora que as pessoas começaram, né, a doar mais, talvez, aumentou o número de pessoas que está doando, como é que a gente faz com que eles fiquem doando, né? Eles permaneçam, aumentem, tragam os amigos, a família inteira, né? E a gente continue crescendo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a repensar. E é lógico que pode ser que a gente entre numa crise, mas eu acho que as pessoas são solidárias, né? E como a gente sabe, normalmente em momentos de crise é quando a gente mais doa. Então, estamos aí super aberta para novas conversas. Super obrigada pelo convite, Michel. Adorei estar aqui. Eu também. Obrigado. Beijos a todos e todas. Até semana que vem falando de prestação de contas. Valeu. Tchau. Tchau.